Obrigado, Senhor, pela minha família. Abra seu coração, momento da palavra de Deus. Muito bem, o salmo do dia hoje, na verdade, estamos aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, muito conhecido, é um tesouro essa palavra, a palavra de Deus, que fala sobre o dever do pai, né, a responsabilidade que nós temos diante da nossa família, dos nossos filhos. E essa mensagem para os pais e para também toda a nossa casa. Provérbios 22, o versículo 6, bem conhecido, sempre quando eu apresento as crianças na igreja, na hora da apresentação das crianças, eu leio esse versículo e sempre chamo a responsabilidade dos pais para não só falar, mas viver, procurar viver o evangelho. Não só usar o momento do altar lá da igreja, a apresentação do filho, como se aquela oração resolvesse tudo. Somos nós que devemos acompanhar e ensinar nossos filhos o caminho que ele deve andar. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, chamo sua atenção, você mamãe, você aí pai, para a palavra do Senhor. Assim nos diz o Provérbios 22, o versículo de número 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É aquela versão de Almeida que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se afastar desse caminho. Na Bíblia de Estudo, Nova Versão Transformadora, tem o conteúdo é o mesmo, mas a mensagem é muito esclarecedora quando diz: ensine seus filhos o caminho certo. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22 ainda, o versículo 15 diz assim: o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vou repetir: o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Queridos irmãos, são mensagens que realmente Deus ele fala, se manifesta através da sua palavra, o papel do pai, o papel do amor, o papel da disciplina. Muitos dos ensinamentos de Provérbios assumem a forma de instrução, ou instruções transmitidas pelo pai ou pela mãe ao seu filho, ao adolescente, ao jovem. A Bíblia diz, os salmos, os provérbios especificamente, que os filhos sábios, eles dão grande alegria aos pais. O pai fica feliz quando vê um filho andando no caminho do Senhor, no caminho da vida. Mas a tristeza também de uma mãe é ver uma filha desobediente, é ver um filho que não quer mais andar com Deus. E tem aqui em Provérbios vários versículos que enquanto os tolos são fonte de muita tristeza, os filhos tolos, mas aqueles que são obedientes aos pais traz alegria. Essa observação motiva os pais a conduzir os filhos à sabedoria, a ensinar o caminho do Senhor, a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqui o texto fala de pais ensinando o menino no caminho que ele deve andar. Essa instrução, sentado na mesa, andando no caminho, todo momento é oportuno para ensinar o seu filho e às vezes até discipliná-lo. É o que diz a palavra de Deus, a fonte de toda a instrução. E essa palavra também incentiva os filhos a prestar atenção à instrução do pai. Em Provérbios 3, o versículo 1 diz: filho meu, ouve a instrução do pai. Quantos filhos já não ouvem mais os pais? Quantos filhos rebeldes ignoram os ensinamentos da sua mãe? Completamente. E Provérbios, a cada dia nós somos confrontados com a palavra de Deus. São inúmeras decisões e ensinamentos que temos nesse livro de tanta sabedoria. É uma bússola que nos ajuda a navegar pelas águas escuras da vida e oferece sabedoria, instrução para viver, orientação, como deve viver,
aqui apresenta como poderemos alcançar um caráter forte. Realmente, podemos ser bem-sucedidos quando nós somos obedientes à palavra do Senhor. Quando somos obedientes ao Senhor. Aqui em Provérbios, no capítulo 1, versículo de número 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina que vem do Senhor. Queridos irmãos, esse é um dos temas principais do livro de Provérbios. Pode ser resumido em apenas 9 palavras. Aparece bem no início do livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Temor indica respeito, reverência. E por vezes, muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm desprezado isso. Meu filho, essa palavra, Provérbios, essa expressão carinhosa, bíblica. Meu filho, não esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos no teu coração. Se assim você fizer, viverá muitos anos. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. E parece que as estatísticas hoje apontam mais morte de jovens, de adolescentes, tantas coisas aí, quantos envolvidos nas drogas, envolvidos nos vícios, não querem obedecer o caminho do Senhor, jurados de morte, presos. Você se assusta se você for ali no cotel, o número, a maioria da comunidade carcerária, jovens, muitos jovens que estão presos, porque são desobedientes. Se você obedecer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Você percebe a agonia que tem no coração desses jovens, porque são desobedientes a pai e a mãe. Você é jovem, está escutando a mensagem nesta manhã, obedeça a seu pai. Não permita que você abandone as instruções da sua mãe. Prenda no pescoço, guarde na tábua do seu coração. E aqui, ó pai, uma grande responsabilidade de ensinar o filho, não só com palavras, mas com amor, com atitudes, com reverência. Quando os filhos, a Bíblia diz, para todos nós somos pais, quando os filhos precisam de disciplina, os pais não devem se esquivar de sua responsabilidade. É bíblico isso, pois do contrário, as consequências são perigosas para o filho. E aqui tem eloquentes versículos falando do que acontece, do desastre, quando um pai tolera tudo e não ensina seu filho com amor, admoeste com amor, mas ensine. Está errado com quem você anda. Você está andando com pessoas que são transgressores. E tem um Provérbios, aliás, o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos irmãos, como é importante observar esses preceitos. Os pais também, eles são instruídos a ensinar por meio do exemplo, do seu próprio comportamento, sábio e temente a Deus. Não espere você que é pai, ensinar seu filho algo e você mesmo é um transgressor. Você diz assim, meu filho, é importante você ir à igreja, mas você é um pai que não frequenta. Você diz para seu filho, meu filho, é importante a escola bíblica dominical, mas você não frequenta a escola dominical. Então é o tipo do pai que diga, que faz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse momento família é bom para a gente refletir. O primeiro mandamento como promessa é o filho honrar o pai e a mãe. Mas a Bíblia também diz, não leveis aos vossos filhos a ira. Tem pai que sem sabedoria deixa o filho irado, porque verdadeiramente não tem a sabedoria divina, não tem consultado a Deus e muitas vezes humilha o filho, faz coisas que envergonha o filho, e o pai precisa ter a sabedoria divina. Não sei se você já leu Provérbios, aliás, lá em Efésios, que tem uma relação com Provérbios. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, porque isto é certo, você é obediente. Honre seu pai, filho, honre a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento como promessa. É honrar o pai e a mãe, e tudo te irá bem, e tu terás na terra uma vida longa. Honra teu pai e tua mãe. Agora presta atenção,
o que diz Efésios capítulo 6, o versículo número 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Queridos irmãos, que sabedoria a palavra de Deus. Tem pai que é extremamente grosso, sabe? Andou a vida toda no pecado, no mundo, e às vezes não entende ou não tem a paciência com o filho que está também nessa situação. Lembre-se que você um dia foi resgatado pela misericórdia de Deus. Assim acontecerá com seu filho, assim acontecerá com sua filha. Agora, muitas vezes estamos cobertos no manto de uma religião ou de uma doutrina ou de uma passagem bíblica e começamos a lançar até maldição sobre nossos filhos. Enquanto criança, ensine. Quando ele crescer, vai ser muito mais difícil, mas não perca a esperança. A diaconisa Marisa leu aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um processo, mas o Deus que promete, Ele é fiel. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos irmãos, precisamos ensinar nossos filhos. Os pais devem instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo número 7, de 4 a 9, dá uma instrução. É uma instrução diária. Não é, sabe, quando leva para a igreja, na sua casa. A forma que você trata a sua esposa, seus filhos veem. Como é que eles serão boas esposas, bons esposos, se ele vê o seu comportamento? Você humilhando sua esposa em casa. As nossas ações falam muito mais alto do que nossas palavras. Os pais devem instruir seus filhos no caminho do Senhor. E lhes falar dos grandes feitos de Deus na história. Contar. Salmo 78, do versículo 1 a 8, fala do que Deus fez. Você deve ensinar seus filhos: olha, meu filho, ande com Deus, Deus vai fazer maravilha. Fala de Israel do passado, fala da palavra do Senhor. E esse conhecimento conduzirá seus filhos à obediência e à bênção. Diga para seu filho: tenha paciência, meu filho. Deus, Ele está cuidando de você. Essa luta passa e você vai contar a experiência da palavra de Deus. Os salmos de número 127, 128, a gente chama Salmo da Família. Esses salmos. E ele descreve uma família que prospera, porque ela depende do Senhor. Sabe como é que a sua casa está edificada? Porque o edificador é Deus. E você entrega tudo na mão dele, tudo na mão do Senhor. Esses salmos falam sobre isso. E esse momento da família é bom para refletir. Provérbios confirma o poder e o impacto de uma família unida, de uma família forte. Não você maldizendo seu filho, amanhece dizendo: esse menino não vale nada, não quer nada com a vida, é malandro e é não sei o que, e fala tanta coisa. Você está profetizando coisas ruins para seu filho. Comece a dizer: meu filho, Deus tem um plano na sua vida, Deus ama você, apesar de não concordar com o que você anda fazendo, mas Deus ama você. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. O livro de Provérbios é uma mensagem muito forte. Ele traz advertências fortes para que os problemas que geram conflito na família seja resolvido através da palavra, através da oração. E diz que no capítulo de número 14 de Provérbios, diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Faz um elogio a essa mulher. Você tem edificado sua casa, mãe? Às vezes você passa o dia todinho com o seu filho. O pai trabalha. Sei que hoje também mudou muita coisa, a mãe também trabalha. Mas como é importante você ser uma mulher sábia. Porque você sendo uma mulher sábia, uma mãe sábia, vai edificar o seu lar. Mas uma mãe insensata, ela vai destruir com as próprias mãos. Diga para seu filho: Deus tem um plano na sua vida. Desde o meu ventre que eu oro por você. E você vai ver o que Deus vai fazer. Provérbios de hoje nos ensina que devemos amar nossas crianças, cuidar dela. Mas se precisar de disciplina, discipline seu filho. No capítulo 22 e o versículo 15, diz assim: o coração da criança muitas vezes é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela o mal. Esse provérbio a gente precisa pensar. Esse salmo do dia hoje, que é o provérbio ensinamento, é preciso refletir. Que Deus abençoe você e sua casa. Que Deus ajude você nessa caminhada. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Ensina